Muito prazer, eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos temas que eu acho que eu sou mais demandado, questionado. A gente aqui não atende só o servidor público diretamente, no particular, mas a gente também atende muito o sindicato de servidores públicos, entidades coletivas de servidores. E quando eu vou fazer um atendimento no interior do estado, um atendimento em algum sindicato de um outro município, é muito comum chegar para mim um servidor e virar e falar: Jorge, advogado do sindicato, me diz o seguinte, como eu consigo aumentar a minha remuneração aqui no serviço público? E essa pergunta é muito interessante porque, primeiro, existe uma certa dificuldade em compreender o regime jurídico por algumas carreiras. Por exemplo, às vezes você que está me assistindo é do direito, às vezes você é policial, então você tem um pouco mais de contato com o regime jurídico administrativo, às vezes você exerce alguma função mais administrativa, burocrática no Estado, então você entende um pouco mais de legislação. Porém, imagina um servidor da saúde. É muito comum esse servidor da saúde não ter tanto contato com legislação burocrática, regime jurídico administrativo. Então ele não entende o porquê que, por exemplo, uma servidora que entrou como técnica de enfermagem na carreira de um município, mesmo ela se tornando enfermeira, ela não evolui na carreira, ela não vira enfermeira no concurso dela. Então algumas objeções nesse sentido a gente tem que explicar para essa pessoa, para esse indivíduo, e até mesmo sugerir algumas formas dela melhorar essa remuneração dentro do serviço público mesmo. Aqui nesse vídeo não é minha pretensão falar sobre, por exemplo, formas alternativas. Eu não quero falar como o servidor público poderia fazer uma renda extra, investir o seu dinheiro, enfim, essas questões são outros temas, né, vamos dizer assim, são outras pautas que você pode encontrar aqui no YouTube também. Mas nesse vídeo eu quero falar como dentro do próprio serviço público, esse servidor público pode desenvolver, aumentar a remuneração e desenvolver na carreira de algumas outras formas. São 3 formas bem simples, mas a terceira é muito interessante, porque em que pese a simplicidade dessas maneiras de evoluir a remuneração, elas têm alguns detalhes que você vai perceber que muita gente não conversa. E existe até um tabu envolvendo alguma dessas formas de aumentar remuneração. Então vamos aqui para a tela para vocês darem uma olhada na primeira forma, que eu acho que é a forma mais óbvia, primeira maneira de aumentar a remuneração, que envolve função de confiança e cargo em comissão. Função de confiança e cargo em comissão são aquelas funções ou cargo que visam justamente direção, chefia, assessoramento no ente público. E daí você já se pega enfrentando aquele problema que muita gente já carrega aí, o primeiro tabu. Não, Jorge, para eu ter acesso a essas funções de confiança, cargo em comissão, inclusive muita gente chama só de cargo, tá? Para eu ter um cargo no governo, eu tenho que virar político, eu tenho que apoiar político e tal. Olha só, nem sempre é assim. Por quê? A gente tem que ter uma compreensão que se você é servidor efetivo, você que está me assistindo, você passou num concurso público, venceu o seu estágio probatório, você tem estabilidade. A partir do momento que você é um servidor efetivo estável, você está relacionado com a gestão pública de uma maneira que se você quiser ficar 30, 40 anos, você vai estar lá. O gestor tem que conviver com esse fato. Inclusive a legislação, a própria Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 5º, ela estabeleceu o seguinte: função de confiança é exercida exclusivamente por servidores efetivos, enquanto cargo em comissão são os de livre nomeação e exoneração. Calma aí, Jorge, você está me falando que existe um cargo em comissão, existe uma função específica que pode ser exercida somente por servidor de carreira? Sim, exato, é a função de confiança. Então, nem toda função de confiança é um cargo em comissão, em que pese eles se confundam ali na finalidade de direção, chefia, assessoramento, a função de confiança é exercida somente por servidores da carreira. Ele não pode pegar uma pessoa de fora, o gestor, no caso, e nomear para uma função de confiança, porque essa função de confiança pertence somente a servidores efetivos. A partir daí você entende o seguinte: olha só, sempre terá uma oportunidade para servidores efetivos ocuparem essas funções de direção, chefia e assessoramento, porque função de confiança tem que existir
para servidores efetivos. Inclusive, o próprio texto da Constituição, se você quiser ir lá ver o 37, inciso 5º, ele dá essa preferência por servidores da carreira, servidores efetivos. E isso pode ser muito melhor desenhado ainda no Estatuto. Se você consultar, por exemplo, o Estatuto dos servidores do Estado do Mato Grosso do Sul, função de confiança é designado como uma chefia intermediária. E lá no texto eles afirmam categoricamente que somente servidores que integram a categoria, ou seja, na verdade, servidores que são efetivos podem integrar esse cargo, podem ser designados para a função de confiança. Jorge, cargo em comissão eu não posso ser designado? Pode sim, também. Acaba que na prática a gente vê que função de confiança, normalmente conhecido como FC, e cargo em comissão, eles se confundem muito, mas a diferença, princípio, é essa. Função de confiança só pertence a ser servidor efetivo e cargo em comissão pode pertencer a qualquer um que o gestor quiser designar. Tá? Inclusive, é muito interessante o seguinte, aqui eu pontuei, mesmo o cargo em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração, é comum que alguns cargos estratégicos sejam ocupados por servidores da carreira, inclusive cargos de natureza política. É muito comum, por exemplo, a gente ver secretários de segurança pública serem membros da carreira, ou seja, o secretário de segurança pública é um ex-delegado, é um coronel aposentado, enfim, são pessoas que já passaram como servidores efetivos. Então, assim, ainda que você não queira se envolver politicamente, e está tudo bem, você percebe que o gestor precisa mais de você, servidor efetivo, do que você precisa dele. A gestão dele vai passar e você vai continuar, provavelmente, lá desempenhando sua função pública no seu cargo público. Então, é uma ótima forma de você conseguir ocupar uma função de confiança e cargo de comissão. Inclusive, eu percebo o seguinte, pela vivência, a experiência que a gente tem, quando a gente começa em municípios menores têm um déficit muito grande de servidores mais qualificados para a questão de chefia, assessoramento. Não é comum que um servidor que esteja lotado em alguns municípios menores queira se desenvolver ali, se envolvendo com a gestão. Então acaba que ele prefere ou fazer um concurso para uma outra cidade maior, buscar uma remuneração melhor, ao invés de tentar se desenvolver ali. E justamente pode ser aí que mora a oportunidade. Se você está num município menor, você se desenvolvendo, mostrando o serviço, por exemplo, aprendendo, tendo qualificação, fazendo pós-graduação, graduações relacionadas à área, relacionadas a uma parte da gestão que você pretende ocupar, provavelmente isso vai ser valorizado, seja pelo gestor principal, ali o prefeito no caso, ou um secretário da administração, enfim, isso vai ser construído. Eu já vi isso acontecer, é por isso que eu falo, aqui não é história para boi dormir, eu não estou falando como se eu tivesse ali de fora, não, eu vejo isso acontecer. Então se eu estou afirmando que é possível é porque eu já vi e vejo acontecer constantemente. Bons servidores, qualificados, têm sim oportunidade na gestão pública, independente de relacionamento político. Eu quero dizer com um relacionamento político, tá? Um relacionamento ou outro, você tem que conversar com o gestor, isso é óbvio, ele vai se tornar o seu chefe temporariamente. Mas eu quero dizer, eu tenho que fazer bandeirada, eu tenho que participar de comício, enfim, não, esquece isso, assim, de verdade existem boas oportunidades para um servidor que trabalha bem e quer melhorar o serviço público, não tenha dúvidas. Vamos falar da segunda possibilidade, que é uma possibilidade que a gente já debateu. Eu tenho um vídeo aqui só sobre esse assunto, que envolve adicional e gratificação de escolaridade. Mas é muito interessante a gente comentar aqui alguns detalhes. Primeiro, o que vai definir como vai ser esse adicional, essa gratificação de escolaridade, é o seu estatuto, é a lei do seu ente. Então, por exemplo, a gente tem que perceber que algumas normas ali relacionadas a esse adicional, a essa gratificação, tem detalhes que você não pode deixar passar. Alguns casos envolvendo a possibilidade de homologar somente diplomas após a posse, cursos após a posse no cargo público que você ocupa, após o estágio probatório, enfim, algumas questões que eu já disse que podem ser discutidas ou não lá no nosso vídeo completo. Então aqui a gente está falando de uma maneira breve, mas eu quero pontuar algumas coisas que eu não pontuei lá sobre a questão de você fazer uma pós-graduação, enfim, ou até mesmo uma graduação visando esse adicional, essa gratificação. Porque surge muito uma objeção envolvendo isso aqui. Jorge, eu preciso investir muito dinheiro em uma pós-graduação.
então o aumento não compensa. Por que ele diz isso? Às vezes, o adicional de escolaridade, o adicional de essa gratificação de escolaridade, pode ser qualquer um desses nomes, tá bom? Ele dá 5% em cima da sua remuneração base. E daí você pensa, poxa, Jorge, se eu recebo R$2.000, eu vou ganhar R$100 a mais, não vai compensar, isso não vai se pagar. Tudo bem, num primeiro momento não se paga, dependendo da pós-graduação que você escolha. Era essa a impressão que muita gente tinha, porque pós-graduação, a educação sempre foi algo caro. Entretanto, tem surgido várias oportunidades de cursos, seja de graduação ou pós-graduação, acessíveis, que o servidor não precisa sair de casa, então ele não vai ter aquele custo de deslocamento, mas ele vai conseguir fazer na comodidade da casa dele, no tempo dele, e entregar e aprender, ou seja, aquela pós-graduação e ainda entregar, às vezes um TCC, um artigo, concluindo e tendo um certificado válido, que é isso que é mais importante. Então aqui eu citei um caso, por exemplo, que hoje em dia não existem pós-graduações online acessíveis e de qualidade, que é o do GRAN Cursos Online. O GRAN, eu falo porque eu já fui aluno lá, eu fiz o meu preparatório para a OAB, eu gosto muito do GRAN Cursos, e inclusive a gente tem um link aqui para você acessar diretamente, a gente tem uma parceria exclusiva com eles, então é também uma propaganda. Se você quiser apoiar o canal, acessa lá para conhecer, mas eu de fato fui aluno, então eu me sinto muito tranquilo em fazer propaganda de algo que eu já testei e validei. E o que eu acho interessante? Aqui, por exemplo, eu peguei uma pós-graduação de gestão pública. Pós-graduação de gestão pública é a pós-coringa. Jorge, se você me falar qual pós eu faço para homologar no serviço público que nunca vai ter indeferimento e você nunca vai ter problema, é gestão pública. Tem que ter cuidado, que às vezes o servidor fala, vou fazer uma pós em gestão ambiental. Aí o cargo dele é agente administrativo lotado na Casa Civil, na Secretaria da Casa Civil ali. Vai adiantar o quê? Não vai ser homologado, né? Que uma gestão ambiental vai estar correlacionada. Normalmente os estatutos pedem essa correlação com o desempenho da função. Gestão pública está correlacionado com todas as funções públicas, justamente porque você aprende a administração pública. Então é a pós-graduação coringa. E aqui ela está saindo por R$100 por mês hoje, tá? Hoje eu estou gravando dia 23 de fevereiro. Então a campanha que está acontecendo hoje no GRAN é essa. Pode ser que o preço, quando você acessar, seja outro. Mas o que é importante você olhar quando você for procurar uma pós-graduação dessa mais acessível para você fazer e poder homologar lá no seu RH? Você tem que ver se existe esse detalhe aqui, ó, que é uma autorização do MEC. Então aqui, esse print que eu tirei e coloquei na tela, toda página que você acessa de pós-graduação lá do GRAN Cursos, você vai identificar essa informação. O GRAN é credenciado por meio da portaria número 402 de 2022, publicada no Diário Oficial da União. Os certificados expedidos e registrados pelo GRAN têm validade nacional. As autorizações, assim como indicadores da instituição, podem ser consultados na página específica do MEC. Inclusive, ele deixa o link. Você acessa lá, você vê tudo homologado pelo Ministério da Educação. Então, isso te dá a segurança de saber que você está fazendo uma pós que tem validade nacional, tem um certificado de validação pelo MEC. Cuidado, se você pega às vezes uma pós muito barata, pode não ter esse certificado de validação ou esse certificado estar suspenso, cassado e você não sabe. Gente, isso dá uma bagunça. Já vi muita ação judicial por conta disso. A pessoa iniciou a pós-graduação, a entidade ali que faz a pós-graduação era validada, era autorizada pelo MEC e durante a pós, infelizmente, essa validação caiu e daí o ente não quis homologar, por exemplo, esse certificado de conclusão, esse diploma de pós-graduação, enfim, aí é outra forma de resolver esse problema, tá? Então, para evitar esse problema, verifique sempre se a instituição tem essa validação. E se você quiser ter um maior conhecimento envolvendo essa questão de graduação, pós-graduação, acesse o link aqui na descrição, a gente deixa em todo o vídeo. Você vai, só de acessar ele, você já vai se deparar com vários descontos bem agressivos, que é um link aqui do canal que a gente entrega exclusivamente, então acessa por ele que você vai conseguir ver quais são os descontos mais interessantes que estão vigentes no dia de hoje, nessa semana, ou no dia que você acessar esse link. Uma outra questão interessante é que como solicitar, né? Às vezes o servidor chega e fala, Jorge, mas como que eu solicito? Normalmente esses direitos são solicitados no RH da secretaria que você está vinculada.
Ele vai te pedir a documentação comprobatória da escolaridade, e daí vem um diploma validado pelo MEC, e demais documentos, eventualmente, que o RH ou outro setor responsável solicite. Então, os detalhes que você tem que estar preocupado quando você for fazer uma pós-graduação para buscar esse adicional ou gratificação de escolaridade primeiro, carga horária também. Então, a maioria dos estatutos pede pelo menos 360 horas, que é, vamos dizer assim, o tempo padrão de uma pós-graduação, e esse certificado, essa validação pelo MEC. Nesse caso, aqui o Gran Cursos tem, mas você pode encontrar também alguma instituição que tenha, sempre busque essa informação. Bom, vamos lá para a terceira maneira de aumentar a remuneração, e essa terceira polêmica, eu vou até tomar um gole de café aqui, dá um minuto. Essa terceira é polêmica. Porque lá, na primeira dica, eu falei que ter um relacionamento político indireto vai te gerar a possibilidade de ocupar funções de confiança, cargo em comissão, mas sem você ter que se submeter àquelas questões de virar um cabo eleitoral do gestor. Não quero nada disso. Mas existe um relacionamento político mais aprofundado que pode te trazer a ocupação de alguns cargos, algumas funções na gestão pública. Jorge, meu Deus, você está me falando, tá me dizendo para me envolver com partido político, com político, agora eu vou ter que virar cabo eleitoral? Olha só, eu sei que tem várias pessoas que não têm aptidão para isso, eles não querem se envolver com essas questões. E tá tudo bem, inclusive muito correto. Inclusive no Brasil que a gente vive, a gente nunca sabe, infelizmente a gente vai de boa fé se envolver com algum político e acaba que ele se envolve num escândalo futuro e aquilo pode até respingar na gente, então não vejo nenhum problema nisso. Mas se você tem alguma aptidão, principalmente envolvendo debate, envolvimento com questões políticas, isso pode te trazer sim vantagens na administração pública se você tem um cargo efetivo. Então, muito além do que eu já falei sobre função de confiança e cargo em comissão, você pode também pleitear cargos políticos. Cargos políticos são aqueles cargos da mais alta confiança da gestão. Então, eu dei exemplo aqui do secretário de Segurança Pública. A tendência é que um secretário de Segurança Pública seja um membro de alguma carreira da segurança pública. Então, ou ele foi policial civil, ou ele foi policial militar, e por isso ele está ocupando a pasta da Segurança Pública. Da mesma forma, a Secretaria de Fazenda, a tendência é que um secretário de Fazenda seja também um auditor fiscal, por exemplo, um auditor fiscal de tributos, ou pode ser também um procurador do Estado, enfim, apesar de que dificilmente essas carreiras têm interesse em assumir porque eles já são muito bem remunerados. Mas é uma oportunidade de você também mudar alguns aspectos na administração pública. Quando você acessa um cargo político, um cargo desse nível de decisão e de confiança, você pode melhorar, intervir na administração de uma forma como que quando você é somente um servidor efetivo ali na ponta da atividade, você não consegue intervir. E eu sei que tem servidores, sim, que tem essa aptidão, que tem essa vontade de se envolver de maneira positiva com a política. Então esse relacionamento é interessante, não é ruim, não veja com todo esse tabu. E eu vou citar um exemplo prático muito interessante aqui para vocês. Algumas carreiras que estão mais envolvidas com política, eu vou dar um exemplo aqui, carreiras legislativas. Carreiras legislativas, elas estão envolvidas quase que diretamente com política, porque justamente a gestão ali é onde são feitas as leis. Os chefes das casas legislativas são os deputados, vereadores, e essas pessoas foram eleitas pelo voto popular. Consequentemente, é natural que o servidor da carreira do legislativo esteja mais envolvido com o agente-chefe dele ali de maneira política. E isso não é ruim, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Quando um vereador assume, por exemplo, ele tem uma verba para utilizar para a contratação de pessoas. É uma verba de gabinete. Essa verba de gabinete significa que ele tem um limite para contratar pessoas para o gabinete dele. Ele pode trazer pessoas de fora? Pode, mas ele também pode trazer pessoas da própria Casa Legislativa, pode trazer da pessoa da Câmara Municipal, seria o vereador,
Se ele está no Legislativo Estadual, um deputado estadual, ele pode trazer pessoas da Assembleia Legislativa, servidores de carreira. E por que é interessante ele trazer servidores da própria carreira de uma casa legislativa para integrar o gabinete dele? Primeiro, além do conhecimento e valorização daquele servidor que já é efetivo, que pode guiar ele sobre como a casa legislativa funciona, o que já aconteceu, quais são as pretensões, enfim, por estar envolvido com uma carreira de servidores efetivos. Além dessa vantagem, ele também gera uma economia no custo de verba de gabinete. Porque ele não vai precisar tirar alguém de um serviço CLT, pegar alguém da confiança dele, por exemplo, que trabalha numa empresa e chamar para o gabinete dele e oferecer uma remuneração de R$5.000. Ele pode pagar menos, um pouco menos, por exemplo, e chamar um servidor que já integra a carreira de efetivo e entregar aquilo como se fosse uma gratificação de função. Então ele traz para o gabinete, ele não usa toda aquela verba de gabinete para contratação e traz uma pessoa com uma alta qualificação, porque ele já passou no filtro do concurso público, uma pessoa que tem conhecimento da Casa Legislativa para entregar o time do gabinete dele e ajudar na elaboração das leis, na participação política daquele gabinete, enfim, e na proposta que ele fez à sociedade que votou nele pelo voto popular. Então é uma possibilidade muito interessante. Perceba que é bom para o parlamentar que convida esse servidor efetivo, é bom para o servidor efetivo porque ele recebe uma gratificação por desempenho no gabinete, então todo mundo fica feliz, existe até uma economia aí da verba pública, se ele não quiser usar toda essa verba de gabinete, ele pode não utilizar, enfim. É um caso que eu gosto de trazer porque não é muito comum, você não vai ouvir o que eu estou falando aqui, você não vai ouvir ser conversado na rua de maneira aberta. Muita gente não tem conhecimento sobre isso. Você não vai ouvir um cursinho preparatório, nem mesmo o pessoal do GRAM ou de qualquer outro curso preparatório falando desses aspectos envolvendo a atividade no serviço público, porque isso você só descobre na prática. E a pretensão desse canal sempre foi falar de prática, é um portal de informação para o servidor público entender, ou até o pretenso servidor público, aquele que está estudando para concurso público, entender como funciona a gestão na prática e ter uma outra visão que às vezes não chegou nele. Tá? Bom, pessoal, se você tem alguma outra ideia, uma sugestão de formas, maneiras de aumentar a remuneração do servidor público dentro da própria administração pública, pode deixar aqui no comentário, eu vou adorar saber. Mas essas são as 3 formas que hoje eu enxergo. Se alguém chega e me questiona, são essas 3 formas que eu vou sugerir a princípio para o servidor público. Jorge, existem outros adicionais, outras gratificações? Existem, tá? Tem carreiras que têm adicionais muito diferentes. Aqui, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, os administrativos da educação eles têm uma capacitação diferenciada. Eles fazem um curso de capacitação e isso já entrega um bônus na remuneração dele. Então isso pode existir também na sua carreira, como é algo muito específico eu não trouxe aqui, mas ele se enquadra lá naquela questão de adicional e gratificação de escolaridade, pode ser enquadrado naquele sentido. Bom, se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like no canal e também ser um inscrito ou até membros do canal. A gente tem um atendimento diferenciado lá na área de membros, eu atendo os comentários nos vídeos de uma maneira personalizada e também produzo um conteúdo ainda mais nichado, mais focado, com informações ainda mais valiosas lá para os membros do canal. É isso aí, o vídeo de hoje era esse e um abraço.